Olá, boa noite. Eu sou Elisa, monitora aqui do LADEP, e hoje nós teremos a terceira aula do módulo 1 sobre direito aeronáutico e o nosso convidado é o Flávio Araújo Villaman, que vai falar sobre o direito aeronáutico sancionador e responsabilidade civil do regulador. O Flávio é subprocurador-geral do Estado do Rio de Janeiro e foi desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. Juiz membro efetivo, mestre em Direito pela UCAM, doutorando em Direito, Instituições e Negócios pela UF, parecerista, autor de livros e artigos, palestrante, membro de bancas examinadoras de concurso público e professor dos cursos de pós-graduação da FGV, UCAM, EMERGE e ESAP PGE-RJ, além de árbitro do CBMA, Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, e membro fundador do Instituto de Direito Administrativo do Estado do Rio de Janeiro, IDARJ. Possui também longa experiência em direito público e privado. Boa noite, Flávio. Obrigada por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco. Boa noite. Eu é que agradeço a possibilidade de participar desse curso e de antemão, agradeço à Universidade, ao UFRJ, agradeço ao escritório Albuquerque Melo pelo convite, escritório especializado no tema do direito aeronáutico e pioneiro em algumas soluções jurídicas envolvendo a matéria. E assim faço na pessoa do advogado Dr. João Roberto Leitão, que me oportuniza a falar para alunos e demais pessoas que nos assistem nas redes sociais. O tema que me foi incumbido falar, no período de 1h15, 1h30, dentro da temática do direito aeronáutico, é tratar dos aspectos sancionatórios do direito aeronáutico e da responsabilidade civil do regulador, notadamente da agência reguladora. E esse tema, para mim, é muito importante e caro, porque me dediquei a ele durante todo o meu curso de mestrado, onde, durante 2 anos, pude aprofundar uma pesquisa sobre as agências reguladoras e sua responsabilidade civil. E agora, no curso de doutorado, também busco aperfeiçoar eventual dever de indenizar estatal por conta de atividades sancionatórias e do risco que essas atividades sancionatórias acabam expondo à sociedade, notadamente os segmentos regulados pelo Estado. E, dito isso, eu separei, então, a aula, a exposição, em 2 partes, considerando que a aula tem, basicamente, 2 temas, né? Tratar do direito sancionador aeronáutico e da responsabilidade civil do órgão ou da entidade reguladora do sistema. E eu inicio tentando situar a ideia de regulação no direito público brasileiro e, para tanto, penso que é importante fazer aqui uma breve exposição da evolução social dos modelos de Estado, né, que se inicia a partir do que se convencionou deliberar de Estado liberal, onde o poder público tinha a função mínima de intervenção na vida social e na ordem econômica. O Estado existia basicamente para garantir o direito à propriedade privada, para garantir segurança e com isso, a pacificação do bem maior protegido pelo Estado, que era o direito de propriedade. Posteriormente, no início do século passado, no meado do século passado, o Estado entendeu por bem abandonar esse modelo liberal de intervenção na ordem econômica e social e passou a se preocupar não apenas a garantir a segurança da riqueza por parte de particulares. O Estado passou a intervir diretamente em ordenamentos sociais e em ordenamentos econômicos, se preocupando em produzir riqueza e a distribuir riqueza entre os cidadãos que compunham a sociedade.
né? O Estado, então, a partir desse momento, passa a criar empresas estatais, a prestar serviços públicos em larga escala, e, com isso, passou a dirigir mais intensamente, a vida em sociedade. E, modernamente, para nós aqui, máximo a partir da Constituição de 1988, parte da doutrina convencionou entender que foi inaugurado um modelo de Estado que se denominou de regulador, para muitos um Estado neoliberal, onde o Estado brasileiro buscou mesclar o ideário liberal e intervencionista para reduzir o seu papel na intervenção direta na ordem econômica, portanto, vendendo suas empresas privadas, incentivando o mercado através de livre iniciativa e de livre concorrência, ou seja, fomentando a livre iniciativa e a livre concorrência, resguardando para si, Estado, o poder regulador daquelas matérias, sobretudo da participação empresarial em colaboração com o poder público. Então, a partir desses ideários, o Estado diminuiu a sua presença na vida em sociedade, a sua presença direta como executor de atividades econômicas, e passou a primar pela ideia de eficiência na prestação de serviços públicos prestados por terceiros em colaboração com o Estado, ficando o Estado, deixando o Estado em suas mãos esse poder regulador, esse poder regulatório de regular serviços públicos concedidos e regular atividades econômicas de interesse geral que o Estado entende que deve ter algum nível de tratamento regulatório, quer por normas, quer por participação direta do Estado na ordem econômica. E o Estado, para exercitar esse poder regulatório e, com isso, garantir credibilidade a uma ideia de regulação eminentemente técnica que, de alguma forma, atraísse investimentos privados, porque fiquem os senhores sabendo que ninguém coloca dinheiro, ninguém investe dinheiro onde há a ausência de mínima segurança jurídica para garantir as regras do jogo. As pessoas, as empresas, os fundos aceitam participar de investimentos de risco, mas riscos decorrentes do negócio, não riscos políticos, de modo que a forma de atrair esses investimentos privados para que empresas pudessem colaborar com o Estado na prestação de serviços públicos eficientes, o Estado entendeu por bem importar um modelo de regulação para implantar o Estado regulador com o primado da técnica. E a ideia foi criar autarquias, portanto, pessoas jurídicas de direito público, dotadas de tecnicidade, dotadas de uma autonomia reforçada, que tivesse uma certa blindagem política, de modo a atrair esses investidores para alavancar a Oi, Flávio, desculpa estar te interrompendo aqui, porque o slide não está passando para a gente. É porque eu não passei. Parou. Ele parou em qual? Ele parou em direito aeronáutico sancionador e responsabilidade civil do regulador. Pois é, para mim aqui ele passou. Pois é, e para a gente não está passando. Eu depois disponibilizo o slide e você encaminha a quem solicitar, pode ser? Pode ser, claro, sim. E aí eu vou me regulando, porque a ideia era que as pessoas pudessem ter acesso e poderiam tirar fotografias, eventualmente, mas eu encaminho o slide sem problema nenhum depois. Tá? Tudo bem assim? Podemos seguir? Podemos sim. Pois bem, então, a partir da criação dessas autarquias especiais, reforçadas, o Estado brasileiro tentou atrair esses investidores, garantindo a eles que a regulação desses serviços se daria por um órgão, por uma entidade, melhor dizendo,
autônoma tecnicamente e que não se submeteria aos caprichos ou às vontades políticas, aos ventos políticos inerentes ao poder executivo, inerentes ao governo, aos governos, né? E, para tanto, se pensou numa ideia de autonomia reforçada, que veio a ser positivada recentemente na Lei Federal 13.848, de 2019, né, que foi o marco regulatório, o marco das agências reguladoras no direito brasileiro, e ela expressamente estabeleceu o que a doutrina vinha criando para conceituar essa regulação técnica, né? Ou seja, agências reguladoras dotadas de uma autonomia administrativa, de uma autonomia financeira, de uma independência técnica que garante à agência reguladora uma neutralidade política e a imparcialidade necessária para conduzir as funções regulatórias às agências inerentes, né? Essa era a ideia central de um sistema, de um Estado regulador independente que veio, repito, cunhado pela doutrina ao longo das últimas 2 décadas e que foi positivado esse modelo na Lei das Agências Reguladoras, quando no artigo 3º, eu vou ler o artigo 3º, diz que a natureza especial conferida às agências reguladoras é caracterizada pela ausência de tutela ou subordinação hierárquica, pela autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira e pela investidura a termo de seus dirigentes e estabilidade durante os mandatos, bem como pelas demais disposições constantes nessa lei de regulamentos específicos. Ou seja, a ideia era criar uma entidade reguladora absolutamente independente, técnica e que não estivesse subordinada hierarquicamente ao chefe do Poder Executivo ou ao ministro a qual aquela autarquia estaria vinculada, sobretudo para que a agência não fosse capturada politicamente e não exercitasse uma regulação eminentemente técnica, tal qual foi o ideário da implantação de um Estado eminentemente regulador. E no caso da atividade aeronáutica, nós já tínhamos alguns órgãos atuando como se uma agência reguladora fosse, né? O Departamento de Aviação Civil, o DAC, não era uma autarquia propriamente dita, mas tinha autonomia regulatória. Mas a Lei 11.182 de 2005 criou a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que tem por competência, ou dentre as suas competências, né, o artigo 8º estabelece que compete à ANAC adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público, para o desenvolvimento e fomento da aviação civil, da infraestrutura aeronáutica e aeroportuária do país, atuando com independência, legalidade, impessoalidade e publicidade. E aqui, basicamente, no que toca ao nosso primeiro tema da aula, competindo-lhe o que consta no inciso 10, regular e fiscalizar os serviços aéreos, os produtos e processos aeronáuticos, a formação e o treinamento de pessoal especializado, os serviços auxiliares, a segurança da aviação civil, a facilitação do transporte aéreo, a habilitação de tripulantes, as emissões de poluentes e o ruído aeronáutico, os sistemas de reserva, a movimentação de passageiros e carga e as demais atividades da aviação civil. Portanto, dentre as muitas competências da ANAC, a gente percebe que está o de regular e fiscalizar o sistema aéreo, os serviços aéreos brasileiro, e dentre essas competências de regulação do serviço aéreo brasileiro está obviamente, o de normatizar esse serviço aéreo de modo a impor obrigações a todas as empresas que compõem esse segmento regulado e, obviamente, quando se normatiza e se impõem obrigações, há um dever de fiscalização do cumprimento
dessas obrigações, muitos denominam de poder de polícia regulatório, e a consequência do descumprimento dessas obrigações é a instauração de um processo administrativo sancionador de eventual ou contra eventual agente que compõe o segmento regulado, que tenha eventualmente descumprido regras impostas pela ANAC. Eu diria que a regra mãe dessa atuação sancionatória da ANAC está na Resolução 472 de 2018, que tem interessantes dispositivos, eu diria interessantes e modernos dispositivos envolvendo o direito administrativo sancionador, e estabelece lá no artigo 10 que, na condução de processos administrativos de que trata essa resolução, serão observados, dentre outros, os princípios da legalidade, publicidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Ou seja, está em plena consonância com o que dispõe o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que, sabemos todos, positivou como direito fundamental o devido processo legal, mais especificamente o contraditório e a ampla defesa. E eu diria mais, de logo eu vos digo que são os vetores de um processo administrativo sancionatório, o respeito ao devido processo legal. E muito se escreve sobre o devido processo legal, mas a professora Odete Medawar, em seu livro Direito, em seu livro sobre Direito Administrativo Sancionador, ela deixa, melhor, no direito processualidade administrativa, no seu livro sobre processualidade administrativa, ela vai dizer que esses princípios, esses postulados do devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, dizem exatamente o que eles querem dizer. Ela vai dizer ampla defesa, defesa ampla. É a possibilidade do investigado, daquele indiciado, daquela parte do processo sancionador, dispor de todo o cipoal de defesa previsto no ordenamento jurídico. E, portanto, a restrição à utilização de métodos de defesa em processo administrativo sancionador se afigura atitude inconstitucional. Digo isso porque, em muitas situações, não se tem admitido, por exemplo, perícia técnica em processo administrativo. A perícia técnica está inserida dentro do conceito de ampla defesa. E, portanto, o cidadão ou a empresa tem direito de se valer de todos os meios de defesa para garantir a sua ampla defesa. E o contraditório, como todos sabemos, é o direito à manifestação da parte interessada dentro de um processo sancionatório, sempre antes da aplicação da sanção ou da decisão que decide pela aplicação da sanção. Vamos ver mais adiante que há exceções à possibilidade de adoção de medidas cautelares, mas a regra é que a ampla defesa e contraditório digam respeito ao direito do cidadão ou da empresa de exercerem defesa prévia à tomada de decisão de forma ampla. E é o que está no artigo 5º, inciso 55, e no artigo 10 da Resolução 472 de 2018. Né? Então, dentro dessa ideia de direito sancionatório aeronáutico, eu ainda me valho da doutrina da professora Odete Medawar para dizer que qualquer processo administrativo sancionatório é preciso que decorra de um processo administrativo. Né? Não basta a ideia de que a investigação ou a apuração de eventual descumprimento da regra se dê num plano abstrato a partir da fiscalização por agentes públicos. A ideia de direito administrativo sancionatório moderno
exige que eu tenha processo administrativo formal, com comunicação formal, possibilidade de integração da vontade administrativa a partir do devido processo legal do administrado. Apenas assim eu terei o início de regularidade formal de um processo administrativo sancionatório. Não é possível, por mais que alguns gestores sintam a necessidade de trazer novamente esse instituto ao ordenamento jurídico, não é possível mais no direito administrativo brasileiro, no direito administrativo sancionatório brasileiro, a aplicação do princípio da verdade sabida, aquele princípio muito utilizado em momentos sombrios da nossa história, onde se partia do pressuposto ou da presunção do cometimento de infração para a conclusão de uma apuração de falta funcional ou de violação a regras regulatórias. Não é possível mais se punir ninguém a partir da ideia de verdade sabida. Eu sei que foi fulano, eu sei que cometeu a infração. Ninguém tem dúvida disso, todo mundo sabe que ele fez. Isso não é mais possível. Toda a verdade em processo administrativo sancionatório tem de decorrer de um procedimento formal onde se garanta contraditório e ampla defesa. E a legislação que eu mencionei, a Resolução 472, estabelece, de 2018, estabelece nos artigos 34 e 35 as sanções que os regulados, que aqueles que estão sujeitos à regulação da ANAC podem sofrer. E, basicamente, traça duas espécies de sanções, que são a sanção de multa e a sanção de suspensão ou cassação, né? E multa, ou seja, multa num sentido de pena pecuniária imposta ao regulado. Os senhores podem estar perguntando, mas não há hipótese de aplicação de sanção de advertência, né? A advertência é uma sanção mais branda. A lei, ou melhor, a resolução, ela não tratou a advertência como uma sanção propriamente dita. Ela trouxe, a meu juízo, de forma bastante interessante, a regra que a resolução denominou de providências administrativas preventivas, ou seja, salutar, de modo que a nova resolução, essa resolução 472, estabeleceu no artigo 6º que constituem providências administrativas preventivas o aviso de condição irregular e a solicitação de reparação de condição irregular, ou seja, moderna técnica de controle e de fiscalização que não enxerga a sanção como uma finalidade em si mesma. A ideia da regulação passa também pela noção de compartilhamento educacional do sistema com os regulados, ou seja, a ideia principal do controle, sobretudo por órgão ou entidade reguladora hoje, não é punir por punir. A ideia é educar e prevenir a irregularidade ou o descumprimento da norma. Portanto, a resolução trouxe um procedimento prévio que possibilita o regulador avisar o regulado de possível irregularidade, de baixo impacto, que não afeta a segurança de operações aéreas, para que ele se adeque, né? Ou que ele repare a condição irregular já detectada. E, apenas não sendo tal a situação atendida, ou não sendo hipótese de baixo impacto de irregularidade, que se estabelece um processo sancionatório onde dele poderá decorrer uma sanção pecuniária ou uma sanção de suspensão ou cassação
dos consentimentos outrora emitidos pela ANAC. E a legislação traz, essa resolução traz a ideia de ponderação e de critérios para a aplicação da sanção, levando em consideração a gravidade da conduta, levando em consideração a reprimenda da sanção prevista na própria resolução. Me chamou a atenção, e também de forma bastante interessante e inteligente, um instituto previsto na resolução, que é a ideia do arbitramento sumário de multa a partir da confissão do regulado, a partir da confissão do erro por aquele que sofre a fiscalização da ANAC. Diz o artigo 28 da resolução: o autuado poderá apresentar, antes da decisão administrativa de primeira instância, requerimento dirigido à autoridade competente solicitando o arbitramento sumário de multa em montante correspondente a 50% do valor médio da penalidade cominada à infração para imediato pagamento. Diz o parágrafo 1º: o requerimento para o arbitramento sumário da multa implicará o reconhecimento da prática da infração e a renúncia do direito de litigar administrativamente em relação à infração. O que esse dispositivo traduz? Traduz a possibilidade que a agência transmite ao regulado de, em o regulado verificando que de fato errou e que, portanto, a sua falha seria passível de uma pena pecuniária, que ele admita o erro e peça um arbitramento sumário de uma multa com 50% do valor médio da penalidade que seria aplicada para a falta. Então, essa é mais uma, na minha visão, uma novidade, digamos assim, do direito administrativo sancionatório ligado com essa especialidade do setor aeronáutico, que penso importante mencionar a quem está assistindo. E, terminando essa primeira parte da aula, para passarmos para a parte que julgo também importante da responsabilidade civil, e que eu mencionei há pouco, a resolução 472, seguindo a moderna legislação, sobretudo a Lei de Processo Administrativo Federal, admite a adoção por parte da ANAC de medidas cautelares administrativas para salvaguardar o interesse público, sobretudo a sociedade, diante de riscos iminentes a toda atividade regulada pela ANAC. E vejam, aqui, tal qual no processo civil, o que se tem é uma ponderação de valores entre o princípio da ampla defesa e do contraditório, que, repito, mencionei no início da aula, importam na possibilidade de aquele que responde ao processo sancionatório se manifestar previamente à tomada de decisão, nomeadamente à aplicação de sanções administrativas, né? Produzir provas e se manifestar em contraditório. Mas essas medidas cautelares não são penas propriamente ditas, são medidas administrativas que podem, de alguma maneira, afetar direitos de terceiros, mas que, nesse juízo de ponderação, tem por finalidade garantir a ordem pública, a segurança do serviço, o interesse público, e que, se tiver comprovação, portanto, deve partir de decisão extremamente motivada por quem adota essa medida cautelar, para que se afaste momentaneamente a essas medidas administrativas. O professor José Carvalho dos Santos Filho faz bem essa distinção entre sanção
administrativa e medida administrativa, a sanção administrativa necessariamente tem que ser precedida de contraditório e ampla defesa, mas uma medida administrativa cautelar, ante a urgência e a ponderação desses valores, pode ser adotada antes da manifestação do interessado. E o artigo 57 da resolução diz textualmente que constituem-se providências administrativas acautelatórias com vista a evitar risco iminente à segurança do voo, à integridade de pessoas, à coletividade, à ordem pública, à continuidade dos serviços prestados ou ao interesse público, sem prejuízo de outras que se mostrem necessárias. 1. Detenção, interdição ou apreensão de aeronave e de produtos aeronáuticos de uso civil, de bens e material transportado. 2. A apreensão de licenças, certificados, autorizações e registros. E 3. Suspensão cautelar, parcial ou total, de quaisquer certificados, licenças, concessões, autorizações, operações ou habilitações. Vejam, medidas cautelares que afetam a vida de terceiros, mas que têm por finalidade garantir bem juridicamente protegido outro maior sob tutela da ANAC. Muito bem. Feito esse registro introdutório e rápido sobre o direito administrativo sancionador aeronáutico, tenho possibilidade ao final, eventualmente, por e-mail também, caso queiram, de debater outros temas envolvendo o direito sancionatório aeronáutico. Eu passo à segunda parte da aula, palestra, dessa exposição, que trata da responsabilidade civil do regulador, né? E assim o faço, novamente situando aqueles que nos assistem para a natureza jurídica das entidades reguladoras no Brasil. Eu mencionei aos senhores que o Estado regulador brasileiro foi implementado a partir da criação de agências reguladoras que são autarquias, portanto, pessoas jurídicas de direito público, integrantes da administração indireta brasileira, que estão submetidas, para fins de responsabilização civil, aos ditames do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal e do artigo 43 do atual Código Civil, que praticamente repetiu a regra ou a regra-mãe de responsabilidade civil do Estado, lá do artigo 37, parágrafo 6º. E o que diz o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal? Diz que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, cabendo contra eles a ação regressiva, aprovado dolo ou culpa. Portanto, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, estabeleceu, como os senhores sabem, um sistema de responsabilização objetivo para as pessoas jurídicas de direito público. Sistema esse baseado no risco administrativo que as pessoas jurídicas de direito público, no exercício de suas funções, acarretam à sociedade, bastando para aquele que sofre o dano, oriundo do ato de uma pessoa jurídica de direito público, a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Portanto, por ser uma agência reguladora, uma pessoa jurídica de direito público, ela será responsável civilmente pelos atos de seus agentes, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, e terceiros aqui são todos aqueles que não têm uma relação jurídica pré-existente com a agência, eu diria contratualmente com a agência,
Ou seja, empresas que compõem o segmento regulado, que estão sob o jugo da regulação da ANAC, no caso específico, cidadãos que venham a ser lesados por conta de ato diretamente ligado à ANAC, a agência será responsável civilmente, bastando a essas pessoas, físicas ou jurídicas, comprovar conduta, dano e nexo de causalidade. E eu diria, por se tratar de responsabilidade objetiva, é completamente desnecessário ou desnecessária a análise de qualquer elemento subjetivo da conduta dos agentes públicos, sobretudo dos servidores que compõem a agência reguladora. Não é necessário e completamente dispensável que no processo se analise culpa ou dolo dos agentes que compõem a agência reguladora. Basta a comprovação da conduta ou do fato e que o dano experimentado decorra diretamente e imediatamente da conduta regulatória, né? E isso é importante. A teoria albergada pelo direito brasileiro sobre nexo de causalidade, lá no artigo 403 do Código Civil, trata da teoria do nexo de causalidade, da causalidade direta e imediata. O dano tem que decorrer direta e imediatamente da atuação regulatória da regulação estatal. Não é possível se extrair abstratamente uma conduta possível regulatória dentre muitas outras possíveis capazes de gerar o dano. A conduta, o dano tem que decorrer direta e imediatamente de uma conduta estatal, na hipótese aqui da autarquia regulatória da aviação civil. E esse ônus é daquele que sofre o dano. É dele o ônus de comprovar a conduta e o nexo de causalidade, ou de demonstrar o nexo de causalidade. Tá? Eu costumo dizer aos meus alunos que a ação de responsabilidade civil pública se ganha sabendo manejar bem teoria de nexo de causalidade. Por quê? Porque, apesar de objetivo o dever de indenizar das autarquias especiais, das agências reguladoras e do Estado como um todo, o Estado fica imune do dever de indenizar se comprovar o rompimento do nexo de causalidade. E como é que o Estado comprova o rompimento do nexo de causalidade? Demonstrando que o dano não decorreu direta e imediatamente de uma conduta estatal, demonstrando que o dano decorreu de um fato exclusivo da própria vítima, de um fato exclusivo de terceiros ou de um fortuito ou força maior. E esse ônus é do Estado por força da inversão do ônus de provar excludente de nexo de causalidade, fruto de um dever objetivo de indenizar. Portanto, saber manejar bem nexo de causalidade é fundamental para trabalhar os contornos da responsabilidade civil pública. A quem tem interesse, eu sugiro a leitura de um artigo doutrinário antigo, bem antigo, eu diria, do início dos anos 2000, do professor Gustavo Tepedino, publicado numa revista trimestral de direito civil, onde ele traça todas as teorias sobre nexo de causalidade, desde o direito penal até o direito civil, da responsabilidade civil, sobretudo, né?
e vai falar da teoria dos antecedentes causais, da teoria da causalidade adequada, da teoria da causalidade direta e imediata, e vai concluir que o direito brasileiro, desde o Código Civil de 16, lá no artigo 1060, e agora no Código Civil de 2002, no artigo 403, positivou a teoria da causalidade direta e imediata. Tem ainda, é importante ainda mencionar aos senhores que a conduta regulatória capaz de gerar o dever de indenizar de uma agência reguladora, ela pode, como regra, ou ela deve, como regra, ser uma conduta ilícita. Uma conduta ilícita, né? Como regra, o dever de indenizar ou a reprimenda fruto de uma responsabilidade civil, ela advém de um ato contrário ao ordenamento jurídico, o ato ilícito, né? E quanto a isso, não há maiores dúvidas. Se eu tiver uma regulação ilícita que imponha dano, eu terei o dever de indenizar. A exceção fica por conta de um dever de indenizar por condutas lícitas, né? E apesar de excepcional, de ser uma exceção à regra, eu digo aos senhores que talvez as maiores ações indenizatórias hoje do direito posta no judiciário brasileiro têm por fundamento alguma responsabilização por condutas lícitas, né? E eu vou mencionar a vocês daqui a pouco. Mas quando eu teria um dever de indenizar decorrente de um ato lícito, sobretudo se tratando de administração pública, né? Porque aprendemos na faculdade que a administração pública deve respeitar o princípio da legalidade. E numa vertente turbinada, me permitam dizer. Legalidade para o cidadão é poder fazer tudo aquilo que a lei não veda. Para a administração pública é um dever de agir sempre pautado na lei, né? Quando a lei autoriza, com maior ou menor vinculação. E como admitir um dever de indenizar da administração pública, de uma agência reguladora, quando ela age no estrito cumprimento de um dever legal, né? Eis um contrassenso, eu diria quase que uma contradição nos próprios termos, né? Responsabilidade civil decorrente de conduta lícita. Mas a doutrina, a antiga doutrina, desde o professor Canutilho, em Portugal, sustenta que esse dever de indenizar por condutas lícitas pode acontecer em duas hipóteses. Primeiro, quando a lei expressamente assim determinar, ou a Constituição, né? Muitos citam o exemplo da desapropriação, como é a retirada forçada da propriedade mediante justa e prévia indenização. Ou seja, é uma conduta lícita que prevê a prévia e justa indenização em dinheiro. E a segunda hipótese que a doutrina costuma elencar trata de casos concretos onde a conduta lícita do Estado imponha ao segmento regulado, e aqui digo a uma pessoa ou a um grupo determinado de pessoas, sacrifício manifestamente desproporcional de um direito. E eu digo e repito, isso só será possível analisar em casos concretos. Não é possível imaginar essa segunda hipótese de responsabilização civil por ato lícito sem caso concreto. E quem vai decidir se há ou não um ato de Estado lícito que impõe um sacrifício manifestamente desproporcional ou irrazoável de um direito, é o juiz, não há outra hipótese. É o juiz que vai ter que decidir no caso concreto. Mas o pressuposto é uma conduta lícita, praticada em prol do interesse público, mas que imponha um dano injusto a uma pessoa ou a um grupo de pessoas
um dano manifestamente injusto, manifestamente desproporcional. Eu posso dar aqui alguns exemplos para os senhores, até mesmo dentro do tema que nos socorre, que é a regulação de atividades de interesse público geral, né? O professor Canutilho dava o exemplo, aspas, revogação de consentimento vinculado gera direito à indenização. A gente sabe que os consentimentos, sobretudo os regulatórios, podem ser discricionários ou vinculados, né? O consentimento discricionário, geralmente materializado numa autorização ou numa permissão, não geram direitos subjetivos à obtenção do consentimento e tampouco da manutenção desse consentimento, né? Há um juízo discricionário de conveniência e oportunidade para a concessão do consentimento e para a manutenção desse consentimento no ordenamento jurídico. Em não mais sendo conveniente ou inoportuno e oportuno, o regulador pode revogar aquele consentimento, por decisão motivada, obviamente. Mas se eu tiver um consentimento vinculado é aquele que o cidadão, a empresa, tem direito de obter, uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos previamente na norma, pelo poder público, e uma vez preenchidos, ele tem direito a obter e a manter, um direito subjetivo, quase que um direito adquirido de manter aquele consentimento. E a doutrina diz que, se o Estado quiser retirar esse consentimento vinculado daquela empresa ou daquele cidadão, ou seja, de uma pessoa que compõe o segmento regulado, o Estado tem que indenizar aquele direito. O professor Canutilho chama isso de expropriação de direito. Expropriação de direito, portanto, deve ser indenizado. É um caso típico, eu não estou falando de cassação de consentimento, quando eu tenho o descumprimento da manutenção dos requisitos da obtenção do consentimento. Eu estou dizendo a supressão do consentimento por razão de interesse público, por exemplo, motivado. É preciso que o poder público indenize. Então, é um caso típico de responsabilidade civil indenizatória por conduta lícita. Tá? Outros exemplos costumam ser mencionados. Imaginem um hospital que funciona, um estacionamento que funciona na frente de um hospital, de uma rua sem saída. E na frente dessa rua sem saída existe uma obra pública para a construção de metrô, por exemplo. E 3 meses carros não podem entrar nessa rua, portanto, não podem ingressar naquele estacionamento e a empresa vem a quebrar. Caso típico de imaginar que o fato da obra pública é um fato lícito, mas que impõe um prejuízo, um sacrifício manifestamente desproporcional àquela empresa que explora um estacionamento, que vai ficar 3, 4 meses sem ver um único carro estacionado, portanto, pode vir a quebrar ou a sofrer prejuízos. Então, feita essa observação, que julgo também importante, para saber que uma agência reguladora pode ser responsabilizada civilmente por atos lícitos ou atos ilícitos. Por fim, ainda nessa parte geral, é importante salientar que essa conduta pode também ser comissiva ou omissiva. E para a regulação é muito importante. Porque eu teria conduta comissiva quando eu tenho um ato regulatório lícito ou ilícito que imponha um dano ao segmento regulado. Mas eu posso também ter danos do segmento regulado decorrentes de omissões regulatórias. Omissões regulatórias, né? Eu me adianto aqui, para nós não nos perdermos com o tempo,
para dar um exemplo que pode ser interessante para a compreensão de quem está assistindo a aula ou ouvindo a aula, né? Quando uma agência reguladora se omite na fiscalização de determinada atividade, e daí decorrem danos ao segmento regulado ou a pessoas, é possível imaginar que aquela omissão possa ter sido causa direta e imediata dos danos, de modo que essa omissão pode ser compreendida como uma causa isolada ou mesmo concorrente para uma responsabilidade solidária com o eventual prestador de serviço por danos decorrentes da atividade regulada. Só o caso concreto vai dizer, obviamente, mas o que eu quero dizer é que uma omissão regulatória pode ser causa de dano e, portanto, do dever de indenizar a empresas e pessoas. Do setor aéreo, todos podem imaginar hipóteses de relação de consumo de terceiros com empresas aéreas e a efetiva eventual omissão na regulação de determinado serviço por parte de empresas aéreas que podem gerar danos a terceiros e, portanto, um dever solidário ou mesmo direto e imediato de indenizar da entidade reguladora. Paira na doutrina uma discussão grande, na jurisprudência também, por incrível que pareça, após mais de 20 anos, 25 anos, após a promulgação da Constituição de 88, se o Estado, se uma agência reguladora deve responder de forma objetiva, como mencionei há pouco, na forma do artigo 37, parágrafo 6º, diante de danos decorrentes de condutas omissivas, né? Ainda hoje há essa discussão, ainda hoje há esse debate acadêmico e jurisprudencial, por que não dizer, da teoria que regula o dever de indenizar do Estado por condutas omissivas. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, grande administrativista brasileiro, sustenta ainda hoje que o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, não regula o dever de indenizar das pessoas jurídicas de direito público por omissões, apenas por ações. E ele vai dizer que a Constituição, lá no artigo 37, parágrafo 6º, menciona que as pessoas jurídicas de direito público, de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. E ele sustenta que a omissão jamais é a causa do dano. A omissão é sempre uma condição que propicia a causa. Eu nunca entendi bem essa tese, apesar de ser amplamente favorável à advocacia pública, mas não entendo, não compreendo e não concordo com a tese, né? Defendida pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello, nada obstante respeitar enormemente a doutrina do professor e da importância dessa doutrina do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Penso que a Constituição não fez distinção entre condutas positivas ou omissivas para fins de responsabilidade civil. Há autores, inclusive, que sustentam que a Constituição sequer estabeleceu a conduta como elemento principal dessa relação jurídica, né? A Constituição estabeleceu que as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes causarem. Minha querida amiga e professora Patrícia Serra, hoje desembargadora do Tribunal de Justiça, minha professora no mestrado, tem um livro bastante interessante sobre a responsabilidade civil no direito de danos. E ela vai sustentar que a Constituição positivou o elemento central lá do parágrafo 6º do artigo 37, a proteção ao dano injusto. E, portanto, pouco importa se comissiva ou omissiva, conduta lícita ou ilícita, a ideia da Constituição é compatibilizar o dever de indenizar por dano injusto oriundo de condutas administrativas.
Então, feita essa observação, esse apanhado geral dos elementos da responsabilidade civil pública, sobretudo da responsabilidade civil regulatória, eu vou me permitir, nesse tempo que resta, nesses 25 minutos que nos restam, 20 minutos que nos restam, falar da regulação executiva, normativa e judicante e pegar um caso ou outro de cada uma delas para a gente falar da responsabilidade civil das agências reguladoras. Eu mencionava há pouco, antes de começar a aula, que eu geralmente eu escrevi um livro sobre esse assunto, sobre a responsabilidade civil das agências reguladoras. E geralmente dou essa aula, um curso sobre isso, na Fundação Getúlio Vargas, em 3, 4 aulas somente desse tema. Aqui estou falando de tudo em 1h20, menos até, porque falei do direito sancionatório antes. Estou falando disso em 40 minutos, 30 minutos, de modo que vou tentar fazer um apanhado da regulação executiva, normativa e judicante e linkar com a responsabilidade civil. Então, dentro da ideia de regulação, como mencionei no início, o Estado impôs um sistema, um método de atuação que tinha ou tem por finalidade uma atuação eminentemente técnica dentro das 4 ou 5 funções inerentes ao poder executivo, convencionalmente aceitas pela doutrina como polícia administrativa, a prestação de serviços públicos, intervenção na ordem econômica, intervenção no ordenamento social e fomento para alguns. O professor Diogo de Figueiredo fala de fomento como uma forma autônoma de atuação do Poder Executivo. E a regulação executiva por uma agência reguladora se espraia por todas essas atribuições que o Poder Executivo tem, com a peculiaridade de ponderar tecnicamente a conduta regulatória sobre o segmento regulado. E dentre essas funções, eu diria, como mencionei, está a de intervenção em ordenamentos econômicos. E a pergunta que sempre coloco nas aulas que faço, que ministro sobre esse tema, diz com a possibilidade ou não de controle de preço privado no sistema regulatório brasileiro, né? Não estou falando de controle de preço público, de serviços públicos concedidos. Estou falando de intervenção estatal na ordem econômica para controlar preço privado, né? No caso mais concreto aqui, imaginemos uma decisão da ANAC que viesse a congelar, digamos assim, o preço da passagem aérea, o preço o valor de espaço em aeroporto, que viesse a restringir, já dando aqui a cola, a ideia de liberdade de iniciativa e de concorrência em alguma medida da iniciativa privada, ou seja, do segmento econômico regulado, né? De um modo geral, seria possível tabelar o preço de uma mensalidade escolar, né? Seria possível o Estado dizer que o feijão vai custar R$1, R$2 o pacote de 1 quilo em todos os supermercados? É possível uma agência reguladora controlar preço privado no setor regulado? Esse é um tema bastante interessante e bastante difícil e que tem ligação direta com o Instituto da Responsabilidade Civil, né? A ideia de preço privado decorre da lei da oferta e da procura, decorre da ideia de liberdade de iniciativa, da liberdade de concorrência, da liberdade que o mercado tem de empreender. Obviamente, o Estado tem o direito e o dever de coibir, né, atos anticoncorrenciais, mas o Estado tem o dever também de garantir a liberdade de iniciativa, e o preço é talvez a expressão máxima
da liberdade de iniciativa, da liberdade de atuação na ordem econômica. Os empresários devem praticar preços de acordo com a lei da oferta e da procura, né? Repito, ressalvadas as hipóteses em que o Estado deve agir para coibir os excessos decorrentes de cartéis, dumping, de aumento arbitrário de lucro, e também previsto na Constituição. Agora, em havendo uma agência reguladora de atividade econômica em sentido estrito, não de serviços públicos, é possível controlar o preço desses produtos ofertados à sociedade? É possível a restrição à liberdade de iniciativa, à liberdade de concorrência? Eu vou logo ao ponto, para não perdermos tempo, para dizer que o Supremo Tribunal Federal entendeu que é possível, sim, o controle de preço privado pelo Estado, notadamente pelo Estado regulador, desde que esse ato de controle de preço decorra da ponderação de valores constitucionais da ordem econômica. Então, eu tenho a livre iniciativa como um valor da ordem econômica, mas lá do artigo 170, tem vários princípios da ordem econômica, mas tenho também o direito do consumidor como um outro valor a ser tutelado pelo Estado quando intervém na ordem econômica. Então, sopesando esses princípios, o Supremo diz, é possível, então eu tenho que ter fundamentação na ponderação desses valores econômicos para permitir que o Estado motivadamente afaste, no caso concreto, a liberdade de iniciativa por um período determinado. Portanto, é preciso que o tabelamento de preço não se dê de forma indeterminada, para todo sempre, teríamos aí dirigismo econômico, portanto, inconstitucional, e que não imponha ao segmento regulado trabalhar com preços inferiores aos preços de custo. Eu diria, tem que garantir ao segmento regulado a possibilidade de ter uma margem ainda que mínima de lucro. É o princípio da lucratividade do direito econômico. Então, é possível o tabelamento de preço privado desde que obedeça esses 3 requisitos. Um ato estatal, muitas das vezes por lei, ou um ato decorrente de uma agência reguladora, que tem fundamento a lei, que pondere valores da ordem econômica, que estabeleça por prazo determinado o preço, motivadamente, e que não imponha a empresa a trabalhar com prejuízo. Basicamente, é isso, né? E o Supremo decidiu isso pela primeira vez quando julgou a ADIM 319 do Distrito Federal, que tratava, na década de 90 ainda, da alegação de inconstitucionalidade da Lei 8.039, de 90, que tratava do tabelamento de preço de mensalidades escolares. E eu digo a vocês que o Supremo Tribunal Federal voltou a tratar desse tema, né, quando discutiu o tabelamento de preço de cana-de-açúcar e de álcool pelo IAA, que era uma autarquia do Instituto do Açúcar e do Álcool, né? Quem tiver interesse, vale a pena anotar o recurso extraordinário 422.941, onde o Supremo entendeu que é possível o dever de indenizar por conta de tabelamento de preço equivocado que imponha prejuízos ao setor regulado. E mais de perto do setor aéreo, né, nós tivemos aí o caso Varig, talvez o primeiro julgado, em 2014, no recurso extraordinário 571.969, quando o Supremo Tribunal Federal impôs à União Federal um dever de indenizar por ato lícito, inclusive, né?
tratava aí de planejamento econômico, de plano econômico e de intervenção econômica em contrato, em que o Supremo Tribunal Federal entendeu por bem concluir que, está aqui, essa conclusão do plenário ao finalizar o julgamento de 3 recursos extraordinários, nos quais se discutia eventual direito à indenização de companhia aérea em virtude de suposta diminuição de seu patrimônio decorrente da política de congelamento tarifário vigente no país de outubro de 85 a janeiro de 92. 2 votos vencidos apenas, o Supremo entendendo que havia e há dever de indenizar por planejamento, ou melhor, por tabelamento de preço mal feito, ou, ainda que bem feito, para proteger a sociedade, imponha um sacrifício irrazoável de direito ao segmento regulado, no caso, uma empresa aérea. Tem outros inúmeros casos que eu poderia mencionar para vocês. Eu não posso deixar de avisar que, em 18 de agosto de 2020, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do agravo em RESP 884325 e fixou a tese 826, que diz que é imprescindível para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, em decorrência da fixação de preço no setor sucroalcooleiro, álcool, usina, a comprovação de efetivo prejuízo econômico mediante perícia técnica em cada caso concreto. Ou seja, disse o óbvio que o dano decorre de uma perícia, mas estabeleceu como premissa de que o Estado pode ser responsabilizado civilmente por tabelamento de preço, seja do setor sucroalcooleiro, a premissa é de intervenção na ordem econômica. Eu vou me permitir pular as outras formas de intervenção regulatória executiva para passar para a regulação normativa, né? O dever de indenizar de uma agência reguladora por atuação normativa, ou seja, pela possibilidade que têm as agências reguladoras de editar normas para regular os segmentos para os quais elas foram criadas, né? E aqui, de plano, uma dúvida que veio logo que as agências reguladoras surgiram. Se eu teria a aplicação do mesmo sistema de responsabilidade civil estatal por atos decorrentes do poder legislativo, né? Sabemos e sabem os senhores que talvez seja o último reduto da irresponsabilidade civil estatal esteja nos danos decorrentes de atos do poder legislativo, né? Por conta das imunidades conferidas aos parlamentares. Na Argentina tem um professor chamado Alberto Bianchi, que escreveu um livro interessante, e ele sustenta que eu aplicaria, considerando que o poder normativo de uma agência é em tudo e por tudo similar ao poder do Estado legislador, que eu aplicaria os mesmos princípios, os mesmos pressupostos. Eu discordo, eu entendo que o ato normativo de uma agência reguladora é um ato administrativo, como qualquer outro ato administrativo do Poder Executivo, e está sujeito à mesma regra do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Portanto, em caso de normas regulatórias que imponham agir, que cause dano ao segmento regulado ou à sociedade, é possível compreender um dever de indenizar das agências caso esses danos decorram direto e imediatamente dessa norma, né? Fica apenas uma dúvida jurídica interessante que trata de um suposto dever de indenizar pela ausência de norma, né? Pela omissão normativa de uma agência reguladora. E eu digo aos senhores que nem toda ausência de norma constitui uma omissão normativa de uma agência reguladora. É possível regular desregulamentando. É possível regular retirando normas do ordenamento jurídico e, portanto, não haveria uma omissão regulatória, né?
eu teria, e aí eventuais danos decorrentes dessa desregulamentação, seria decorrente do próprio sistema. O próprio sistema regulado, portanto, não há conduta de uma agência reguladora. Agora, se comprovar que a agência reguladora deve ou deveria regular normatizando e ela assim não faz, quer por incompetência no sentido de ausência de expertise para tanto, ou quer porque está capturada pelo segmento regulado, ou pelo poder público, essa omissão vai gerar o dever de indenizar. Sim, mas repito, nem toda ausência de norma é omissão normativa, omissão regulatória, perdão, indenizável. Por fim, eu trato de um dever de indenizar das agências por atuação judicante das agências, na apreciação e no arbitramento de conflitos de interesses. Né? Dentre essas três funções das agências, eu diria que essa se amolda mais à primeira parte da aula, que é a parte sancionatória. Né? As agências têm essa capacidade sancionatória, como eu mencionei, com essa competência sancionatória. E aqui a mesma pergunta quando se tratou do poder normativo. Eu não aplico aqui os mesmos princípios, a meu juízo até equivocados, do dever de indenizar do Estado judicial. Aqui, a atuação judicante de uma agência reguladora é uma atuação administrativa, propriamente dita. E, portanto, essa atuação judicante está sujeita ao artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, de modo que um julgamento de conflitos por uma agência reguladora que desrespeite contraditório e ampla defesa, que desrespeite o princípio da impessoalidade, que se mostre violadora da ideia de isonomia e que cause danos, gera o dever de indenizar da agência reguladora. Por fim, eu trataria com vocês de um possível dever de indenizar das agências reguladoras por regulação judicante decorrente da omissão de regulação judicante. Né? E isso é um problema que afeta muito a regulação no Brasil, a demora regulatória. Né? E vários são os fatores que podem ocasionar a demora regulatória judicante, sobretudo. Ou falta de funcionário, ou falta de aparelhamento, de atualização tecnológica, de investimento. Ou seja, em suma, a ideia de duração razoável de um processo administrativo regulatório pode dar ensejo ao dever de indenizar de uma agência reguladora. E como é uma autarquia técnica que veio ao ordenamento jurídico para garantir a eficiência da atividade regulada, há um dever do Estado de investir, e de investir pesado na qualificação e no aparelhamento técnico dessas autarquias. E se essas autarquias não regulam na sua função judicante, porque não têm servidores, ou porque estão tecnicamente desaparelhadas, penso que se trata de uma omissão regulatória judicante relevante que pode dar ensejo ao dever de indenizar. A contrário senso, se eu tiver aqui a violação à ideia de duração razoável de um processo administrativo regulatório por complexidade do tema regulado, eu não terei o dever de indenizar. O assoberbamento de trabalho e a complexidade não são causas do dever de indenizar pela demora da regulação judicante. A demora da regulação judicante decorrente de falta de servidor, decorrente de ausência de condições técnicas por falta de investimento, a meu juízo, é causa de deflagração de uma ação indenizatória por parte de quem sofre prejuízo. Basta pensar na quantidade grande, Brasil afora,
de pleitos, de julgamentos, de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de concessão postos às agências que não são objeto de julgamentos por conta de falta de condições técnicas ou mesmo de pessoal para processar esses processos, instruir esses processos, fazendo com que jurisdicionados trabalhem com preços defasados de contratos quando teriam direito. A mesma coisa, postulações, múltiplas, postas às agências que não são decididas por conta das mesmas deficiências antes mencionadas, que, para mim, são causa suficiente para o deflagrado dever indenizar. Eu penso que, respeitando o horário, para não ser maçante, né, 8h25, eram essas as considerações principais que eu tinha a tecer nessa aula. Repito, o tema é amplo demais para falarmos, na verdade, são 2 temas amplos demais para falarmos em apenas 1h30. Eu fico à disposição para eventuais questionamentos, quer aqui, quer por correio eletrônico, que os organizadores desse curso poderão me encaminhar. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero não ter sido um competidor desleal, com o cansaço e com a fome que creio tenha se abatido em todos os senhores nesse horário de 8h30 da noite. Tá? Muito obrigado. Nós que agradecemos, Flávio, muito obrigada pela sua colaboração, por você ter dado essa aula incrível para a gente. Enfim, e eu estava olhando aqui, não temos perguntas, apenas elogios. Enfim, vou até colocar alguns aqui para você ver. Excelente abordagem, ótima aula. Então, tivemos bastante elogios à sua apresentação, à sua didática. Você tem mais alguma observação para fazer, algum comentário? Eu só quero agradecer a você, Elisa, a Daniela, quero agradecer também a todos que assistiram e que, de certa forma, elogiaram. Espero que tenha realmente contribuído e despertado algum interesse nos 2 temas que eu abordei. Pode ter certeza que contribuiu, sim. Pessoal, então é isso. Eu vejo vocês na semana que vem, às 7h da noite. Muito obrigada pela presença de todos e tenham uma boa noite. Boa noite.